Olá pessoal, saudações segundo o fuso horário, sejam todos bem-vindos ao canal Previsões Channel e nós estamos aqui para analisar algumas previsões acerca do ano de 2026, ou seja, acerca do ano corrente. E nós hoje trazemos aqui o grande vidente, por muitos considerado como um profeta, aquele que previu muitas coisas, o tão famoso vidente Nostradamus de França. Para quem não conhece, Nostradamus é um vidente que é muito conhecido e muito famoso por algumas previsões que ele fez para alguns anos, para anos, e que essas previsões têm acontecido, é, por, por incrível que pareça, detalhadamente como ele deixou as suas previsões ou as suas profecias. Bem, Nostradamus, como já disse, é um francês, nasceu na França e escreveu o livro Les Prophéties ou Les Prophéties, um livro recheado de previsões, um livro, uma obra de arte-prima recheada de profecia. Bem, e nós temos aqui algumas análises dele para o ano de 2026. Para o ano de 2026 temos a primeira citação onde ele diz: o grande homem será atingido durante o dia por um raio. E por incrível que pareça, isso nos leva ou nos remete ao ataque que aconteceu no Irão ao Ayatollah Ali Khamenei. O Ayatollah Ali Khamenei foi atingido num ataque durante o dia, por incrível que pareça, às 9 ou por volta das 8 horas, num ataque orquestrado pelos Estados Unidos e por Israel. Então, aconteceu do jeito que ele previu. Ao invés de ser um raio, segundo a previsão de Nostradamus, não devemos entender isto no sentido literal, mas sim no sentido figurado, porque pela época em que Nostradamus viveu e comparado com atualmente, há uma diferença, porque atualmente a tecnologia está desenvolvida, então aquilo que Nostradamus viu como raio, nós vemos como um ataque de bomba, mas também desceu dos céus, né? Desceu dos céus também, caiu do ar ou do espaço, para onde os drones e outras coisas estavam. Então os drones lançaram as bombas e o Ayatollah Ali Khamenei, que é o grande homem descrito aqui por Nostradamus, foi atingido e morreu. Temos aqui uma segunda citação, onde ele diz: o grande enxame de abelha surgirá à noite, à emboscada. O grande enxame de abelhas surgirá à noite, à emboscada. E, por incrível que pareça, nesse ano de 2026 nós tivemos uma emboscada, em que os Estados Unidos fez uma emboscada ao líder da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro, que foi emboscado, que foi retirado do seu país, nas situações que foi retirado, para ser levado então para os Estados Unidos da América. E neste ataque ou nessa emboscada aconteceu algo incrível. Nesse caso, dezenas de helicópteros entraram no território venezuelano só para fazer captura de um presidente. E foi incrível, explosões, coisas aconteceram. Então, podemos entender assim essas abelhas que Nostradamus falou, como os helicópteros, ou então podemos entender essas abelhas que surgiram, como Nostradamus disse, no ataque do Ayatollah Ali Khamenei, onde diversos drones, mas diversos como enxames de abelha, entraram para, nesse caso, para dispersar ou para tirar a atenção dos radares de Irão. Ou seja, os Estados Unidos e Israel mandaram muitos drones que tiraram as atenções dos radares do Irão e permitiram que a emboscada
e o ataque acontecesse. Temos aqui uma terceira citação, onde ele diz: 7 meses de grande guerra, pessoas mortas pelo mal, o rei não falhará. Deixa-me repetir a citação. 7 meses de grande guerra, pessoas mortas pelo mal, o rei não falhará. Podemos então entender aqui esses 7 meses de grande guerra como a guerra que atualmente está a acontecer entre Israel e Irão, Estados Unidos, Irão, Israel, Líbano e toda essa confusão que está a acontecer ali então no Médio Oriente. E tem uma coisa aqui que não passa despercebido. Pessoas mortas pelo mal, o rei não falhará. Nós tínhamos um rei, que era o Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto também pelo mal, se pelo bem ou pelo mal, ninguém sabe, mas foi morto e a morte dele não falhou. Então essa citação de Nostradamus é muito surreal, é muito surreal. O rei não falhará. O rei não falhará, podemos também atribuir esta fala ou esta citação a Donald Trump, porque Donald Trump está a ser considerado por muitos como o rei do mundo. E o rei mesmo não está a falhar, não está a falhar. Temos uma outra citação onde ele diz: em torno de 7 navios, uma guerra mortal será desencadeada. Em torno de 7 navios. O que é que te leva a pensar? Onde é que te leva esse pensamento? Ou essa análise? Em que nos leva? Bem, vamos lá analisar. Este ano nós temos então uma grande guerra no mar, ou seja, lá no Médio Oriente, no Estreito de Hormuz, que está a ser desencadeada pelos Estados Unidos, pelo Israel, Irão, Rússia, China e alguns outros países que são os aliados. Então podem ser esses 7 navios que aqui Nostradamus se referia. E ele diz: uma guerra será desencadeada, uma guerra mortal. Está sendo mesmo uma guerra mortal. E além de ser uma guerra mortal só em termos de vidas humanas, mas também está a ser uma guerra mortal para a economia, porque os preços dos combustíveis, os preços da energia no mundo está muito alto, muito por causa do fechamento da disputa aí no Estreito de Hormuz. Só para você ver o grau de precisão de Nostradamus, até de guerra no mar, Nostradamus já se referia para o ano de 2026. Temos aqui a última situação, onde ele diz: três grandes povos erguem-se, três grandes povos erguem-se dos lados orientais, enquanto o Ocidente perde silenciosamente a sua luz. Isso é fácil de entender. Três grandes povos que estão a surgir no Oriente e o Ocidente que está a perder a sua luz silenciosamente. O Ocidente, estamos a falar da Europa, dos Estados Unidos, que estão a perder então aquela hegemonia que tinham, aquele poder, domínio global daquele mundo monopolar, agora passou a ser um mundo bipolar. Os três grandes povos do Oriente podemos considerar a China, por exemplo, há quem diz a China, Japão, a Coreia, há quem diz, por exemplo, a China, a Coreia do Norte, Israel. Há quem diz, mas temos três grandes povos que estão a se erguer aí e a China é um deles, o principal, porque a China está a crescer economicamente. Atualmente a China é a segunda maior economia do mundo e não está a dar para ninguém. E pode vir a superar os Estados Unidos da América.
em termos econômicos. E em termos militares, se a China se unir com a Rússia e com os outros países, como Coreia do Norte e os outros países daí, da Ásia ou do Oriente, e formarem uma cúpula militar grande, podem então ter o domínio militar do mundo e fazer com que os Estados Unidos deixem de ser aquela grande hegemonia e passaremos a ter um mundo multipolar, se assim posso dizer. Bem-haja, daqui fala o Jerônimo Antônio, canal Previsões Channel. Fomos.